Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então na aula de hoje eu vou trazer para vocês, a gente vai iniciar o estudo das equações lineares, tá certo? Isso aqui é o começo de sistemas de equações lineares. E para que a gente entenda o que é um sistema de equações lineares e daí conseguir resolver e compreender bem o que é um sistema, a gente precisa iniciar, a gente precisa saber o que é uma equação linear. Uma equação linear é toda equação dessa forma aqui, ó, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais A4x4 até um ANxn, tudo igual a um certo b. Quem vai ser neste caso o A1, o A2, o A3 até o AN? A1, A2, A3, A4, A5 até o AN são os nossos coeficientes. x1, x2, x3, x4 até o xn são as nossas incógnitas. E este b aqui, ó, esse camarada que está após a igualdade, é o nosso termo independente. Então eu trago aqui alguns exemplos para vocês de equações lineares. Então olha só, aqui eu tenho 4 exemplos de equações lineares. A primeira equação é 4x menos 3y igual a 2. Perceba que o 4 e o menos 3 são os nossos coeficientes. X e y são as nossas incógnitas. E o 2 é o nosso termo independente. Aqui nesse segundo exemplo eu tenho uma equação na forma x mais y mais z igual a 1. O coeficiente de x, y e z são todos iguais a 1. Porque assim, quando não aparece, existe 1 escondido aqui sendo multiplicado pelo x. Então os coeficientes de x, y e z são todos iguais a 1. O x, o y e o z são as nossas incógnitas e o termo independente é 1. Nesse terceiro caso eu tenho 4x menos 2y mais 3z menos t igual a 0. Aqui o que acontece? Os coeficientes são 4, menos 2, 3 e o menos 1. O termo independente é o 0 e as incógnitas são x, y, z e t. As incógnitas são as letras. Quem são os coeficientes aqui? Os coeficientes são 1, menos 2, 4 e o 7, ele é o nosso termo independente. Quem são as incógnitas? Nesse caso, as nossas incógnitas são x1, x2 e x3. É importante que vocês percebam que equações lineares, o expoente das incógnitas sempre serão iguais a 1. Os expoentes aqui, ó, em todos os casos, são iguais a 1. O expoente das incógnitas. Toma cuidado que quando você tem equações onde o expoente da incógnita deixa de ser 1, ela não é mais uma equação linear. Aqui, ó, eu tenho uma equação que o expoente, o maior expoente da incógnita é 2. Então essa equação ela é de segundo grau, é uma equação quadrática. Aqui, ó, eu tenho x ao cubo, o maior expoente dessa equação é o 3. Então essa equação também não é linear, porque é uma equação de terceiro grau. Neste caso aqui, o maior expoente, perceba que eu tenho 2 expoentes, mas o que caracteriza o grau de uma equação é justamente o maior expoente da incógnita, porque nesse caso é 4. Aqui eu tenho uma equação de quarto grau. Nesse caso aqui, pessoal, agora a gente vai falar da solução de uma equação. E aí eu vou trazer logo um exemplo, porque dentro do exemplo eu já explico para vocês o que é a solução de uma equação. Gente, você tem a equação 4x menos 5y igual a 23. E a pergunta é, esse par ordenado aqui, lembrando, se eu estou falando de par ordenado, viu? Eu tenho 2 e menos 3. O nome é par porque eu tenho que ter 2 elementos. E é ordenado por quê? Porque segue uma ordem. Primeiro eu vou ter o x e em seguida eu vou ter o y. Este par ordenado que aqui está é a solução dessa equação. Para que você verifique se é a solução da equação,
você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que substituir o x pelo valor indicado, que é 2, e o y pelo valor indicado, que é menos 3. Efetuar os cálculos e ver se bate a resposta, ver se o que está no primeiro membro é igual ao que está no segundo membro. Então vejamos, aqui eu tenho 4 vezes 2, porque o x é 2, menos 5 vezes o valor de y, que neste caso é menos 3. E isso tudo aqui vai dar 23, eu vou colocar dessa forma, porque eu quero saber se é, né? Será que vai dar 23? Bem, façamos os cálculos, né? 4 vezes 2, isso dá 8. Aqui eu tenho menos 5 vezes menos 3. Menos 5 vezes menos 3, esse menos com esse menos dá mais. 5 vezes 3, 15. E de fato isso dá 23, porque 8 mais 15 é 23. Então, 2 e menos 3 é solução da equação. Então vejamos agora alguns exercícios que a gente vai identificar essas situações que envolvem soluções de uma equação. Acompanha comigo aqui, ó. Então nesse primeiro exemplo que vocês podem acompanhar aí na tela, ele pergunta o que? Ele diz assim: dada a equação linear 2x menos y igual a 7, verifique se os pares abaixo são soluções. Então vamos voltar aqui para o quadro. Olha só, a equação que eu tenho é 2x menos y igual a 7. É uma equação linear, né? Os expoentes são todos iguais a 1. O que acontece? As incógnitas são x e y. Para que eu verifique se esses pares ordenados são soluções da equação, eu vou ter que fazer o processo de substituição. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o x nesse caso, ó, o par ordenado sempre segue a ordem. Primeiro x e depois y. Então vai ser 2 vezes o valor de x, que é 2, menos o valor de y, que é menos 3. Isso aqui dá 7. 2 vezes 2 dá 4. Menos com menos vai ficar mais 3, tudo igual a quanto? A 7. E 4 mais 3 é 7. Então nesse item A, o par ordenado 2 e menos 3 é solução da equação. Será que o 2 e 7 também vai ser solução desta mesma equação? Vamos verificar. Vai ficar 2 vezes o x, né, que nesse caso é 2, e o y é 7. Então 2 vezes 2 menos 7, isso vai dar 7. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 7, isso aqui não dá 7, né? Porque no primeiro membro eu vou ter quanto? Eu vou ter menos 3, e menos 3 não é igual a 7, menos 3 é diferente de 7. Então este par ordenado não é solução. Tá? Porque o que deu no primeiro membro é diferente do que tem no segundo membro. O que tem no primeiro membro é diferente do termo independente. Agora, do outro lado, lá, na letra C, será que o 5 e 3 é solução da equação? Vamos substituir, ó. O x, nesse caso, é 5 e o y é 3. Então, substituindo, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vezes 5 menos 3. Isso vai dar 7. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 3, de fato, é 7. 10 menos 3 é 7. E 7 do outro lado se mantém, né? Então, esse par ordenado é solução da equação. Lembrando que uma equação, pessoal, uma equação ela pode ter várias soluções. Não é só um par ordenado que satisfaz a equação. Eu tenho equações que eu tenho infinitas soluções. Vamos acompanhar outro exemplo agora? Então, nesse segundo exemplo, o que a gente tem?
Ele quer saber o seguinte, como vocês podem ver aí na tela, ele pergunta: verifique se a tripla 0, menos 4 e menos 1, tem que seguir a ordem, viu gente? 0, menos 4 e menos 1 é solução da equação x mais 2y mais 4z igual a 1. Então, voltando aqui para o quadro, deixa eu só fazer uma observação. Quando você tem uma equação, essa é uma equação linear, onde eu tenho três incógnitas, x, y e z. Quando você tem três incógnitas, esses valores aqui do terno ou da tripla, tá? Se você tem três valores, você tem um terno ordenado. Então eu tenho 0, menos 4 e menos 1. Então nessa situação, esse primeiro valor aqui, ó, ele é correspondente ao x, o segundo valor ele é correspondente ao y e o terceiro valor é correspondente ao z. Com duas incógnitas você faz a substituição. Com 3, com 4, com 5, para verificar se é solução você faz o mesmo processo. Então vejamos aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Eu tenho x mais 2y mais 4z, tudo igual a quem? A 1. O x é 0, o y é menos 4, vai ficar 2 vezes menos 4, mais 4 vezes o z. Só que o z é quem? É menos 1. Isso tudo vai dar 1. Vejamos, né? 2 vezes menos 4, esse 0 eu já vou eliminar, porque como eu estou numa soma, o 0 é elemento neutro da soma, não vai interferir em nada. 2 vezes menos 4, isso dá menos 8. 4 vezes menos 1 dá quanto? Dá menos 4. Então isso vai dar 1? Não vai, né, gente? Porque menos 8 com menos 4, isso dá menos 12. E menos 12 é diferente de 1. Então, neste caso, esse terno, essa tripla aqui, não é solução da equação. Tudo bem? O processo é análogo. Se você sabe fazer para um par ordenado, você vai saber fazer para um terno ordenado, para uma quádrupla, para uma ênupla e assim por diante. Vejamos mais um exemplo. Ó, veja essa situação. Olha esse exemplo 3. Ele está dizendo assim, né? A equação linear 3x menos 2y mais z igual a 1 admite como solução 3 menos 1 e m. Qual é o valor de m? Então, voltando aqui para o quadro, veja uma coisa. Nessa situação, ele dá a equação 3x menos 2y mais z igual a 1. E já admite, ele já diz que esse terno ordenado é solução. Então, o que é que ele está dizendo? Que na hora que eu substituir 1, menos 3 e m, respectivamente nos lugares de x, y e z, isso tudo vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 1. Então, façamos essa substituição, vai ficar 3 vezes o x, que é 1, menos 2 vezes o y, que é menos 3, e neste caso, o último valor, que é o z, vai ser o nosso m. Tudo vai dar igual a quanto? A 1. Aqui, ó, 3 vezes 1 eu tenho 3, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, mais m, tudo igual a quanto? A 1. Eu transformei esta equação nesta aqui, onde eu preciso achar o valor desse m. Aqui, ó, 3 mais 6 eu tenho 9. 9 mais m, isso dá igual a 1. Passo o 9 que está no primeiro membro positivo, ele vai para o segundo negativo. Vai ficar m igual a 1 menos 9. Daqui eu vou ter que m é quanto? 1 menos 9, isso dá menos 8. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Antes de finalizar, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Tudo bem? Acompanhe as próximas aulas que a gente vai ter esse curso de equações e sistemas de equações lineares. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que eu quis passar para vocês. Vou deixar alguns exercícios aí nos comentários. Vai lá, tenta fazer, só assim você vai assimilar o conteúdo.
Forte abraço para vocês.